Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Estamos aqui para mais uma noite de trabalhos aqui na Casa Espírita, trabalhos com Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, sobretudo das horas mais difíceis. E que possamos, nesse momento, acerenar nossos corações. Quem quiser se sentir à vontade, pode fechar os olhos para fazermos a nossa habitual prece de abertura. Onde rogamos a Ti, ó Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, a proteção necessária para esse trabalho na noite de hoje. Mas antes que isso, queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade de aqui estarmos. Nesse ambiente, que é um hospital de almas e também uma escola de almas. Esse ambiente onde a espiritualidade a serviço de Jesus se encontra a guiar os trabalhos. Que possamos tirar o melhor proveito das reflexões que o nosso irmão Agemiro nos trará na noite de hoje. Assim, em Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, amigo de todas as horas, em nome do mentor espiritual da casa, e mais uma vez agradecendo a espiritualidade amiga que se encontra a auxiliar os trabalhos, que possamos iniciá-los. Assim seja. Na noite de hoje, o nosso irmão Agemiro, lá da cidade de Campina Grande, com o tema: qual a melhor profissão para Deus? É isso? Então, uma palavra nossa. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e juntos aprendermos o que essa doutrina consoladora nos traz, aliviando assim essa nossa caminhada árdua e difícil. Lá na Gênesis, no capítulo 5, versículo 17, Deus disse a Adão: ouviste a tua esposa e comeste do fruto que eu havia proibido de comeres. A partir de então, comerás o pão com o suor do teu rosto. E estava aí Deus dando a Adão como castigo o trabalho pela sua desobediência. Profissão é um ato ou efeito de professar. É atividade ou ocupação, ofício, mistério, serviço, carreira, modo de vida. Então nós entendemos que algumas atividades requerem um certo estudo, um dado conhecimento, como as profissões de médico, de advogado, biólogo ou arquiteto. Outras já dependem de habilidades práticas, como o faxineiro, o jardineiro, por exemplo. Essas pessoas não têm uma formação acadêmica, mas têm um conhecimento, uma experiência dentro daquele trabalho que exercem. E no sentido mais amplo da palavra, o conceito de profissão tem a ver com a ocupação. Ou seja, é aquela atividade produtiva que o indivíduo desempenha perante a sociedade onde ele está inserido. Cada profissional na sua área, de acordo com as nossas necessidades, eles vão trabalhar para o todo, não é? Na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza?
E os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Se nós formos lá em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: meu Pai obra até agora e eu trabalho também. Então, todos nós temos uma ocupação. Todos nós não temos uma profissão. Mas aqueles que as têm, podem fazê-la por amor ou por necessidade. Ou ambas, fazer com amor e pela necessidade. Profissional da área de saúde, por exemplo, subentende-se que um médico deve fazer aquilo com amor, ele está lidando com vidas. O engenheiro também está lidando com vidas, mas de outra forma, na segurança daquelas pessoas, ou seja, na construção de um edifício, eu tenho que ter responsabilidade para que não venha a ruir e tirar vidas. O médico salva vidas. Então, a gente percebe que cada um se encaixa naquilo que ele se propôs. Nós sabemos que cada um aqui traçou o que está ocorrendo agora nessa existência, o que nós chamamos de destino. Cada um de nós já o planejamos até o fim dessa nossa existência, dessa nossa vida. Ou seja, cada um já está com o destino traçado. Pode melhorar ou pode piorá-lo. Vai depender das nossas escolhas. Então, qual será a profissão mais nobre? Quem será mais importante? O médico que salva vidas ou aquele motorista do ônibus que conduz centenas de vidas todos os dias em segurança? Quem terá maior mérito perante a divindade? O professor que ensina a criança as primeiras letras, principalmente a do alfabeto, ou o professor universitário que já prepara os jovens para o mercado de trabalho, para a sociedade, ensinando-os em sua própria experiência. Então nós percebemos que para Deus não há distinção. Porque a profissão que cada um exerce deve ser feita com amor. E onde existe o amor, existe a mão de Deus. Não importa se eu estudei para me formar em medicina e sou um mau médico. O que importa é o que eu previ antes. Porque se eu me propus a ser um médico no início, quando tracei essa minha existência, eu fugi. Eu me desviei do propósito. Me formei como médico, tenho conhecimento médico, mas sou um mau médico. Então, eu sucumbi na minha prova, naquilo que eu mesmo me propus. E eu não tenho desculpa, porque eu passei por todo o conhecimento. Eu tenho o conhecimento médico. Então, aquele profissional que não tem, digamos, um curso preparatório, o faxineiro, por exemplo, a costureira por excelência, porque hoje já tem o curso de corte e costura, já tem o curso de pedreiro, mas mesmo assim, requer que cada um o faça com amor, com respeito para aquele a quem eu estou prestando serviço, sem a intenção de enganá-lo, obviamente. No livro O Consolador, onde tem o item Ciências Aplicadas, na questão 94, Emmanuel responde à pergunta: como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, o amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, seja quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Então vejam que, independente do meu credo religioso,
eu sou um médico honesto, trabalho no bem, eu sou amparado pela espiritualidade. Isso não se prende somente ao curso de medicina, qualquer profissão. Porque um pequeno erro pode gerar aí um acidente de grandes proporções. Analisando tantas profissões que existem no mundo, conclui-se que nenhuma pode ser descartada, pelo menos enquanto vivemos na situação de um planeta de provas e expiações. Todas são necessárias e úteis. Na questão 93 do livro Consolador, Emmanuel responde à pergunta: o engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pela força espiritual? As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também dos seus filhos. Assim, temos que reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso da fraternidade. Essa razão pela qual as grandes obras de engenharia, na sua feição beneficiária, apesar de material, possuem uma elevada significação pela extensão da sua utilidade ao espírito coletivo, ou seja, uma grande ponte vai atender a todos que por ela precisam passar, não necessariamente só daquele local, não é? Então, a função do engenheiro aí, ela é nobre, porque ele vai atender à necessidade de todos. Um túnel, um grande edifício, um shopping de grandes proporções, vai atender às necessidades daquele povo, não só do local, mas de toda uma região, de todo um estado, ou quem sabe do país. Então é muito grande a responsabilidade desses profissionais, porque eu não estou fazendo para mim só, estou fazendo para a humanidade. E existem obras que estão aí há séculos, né? Outras mal construídas e já caíram, né? Feitas como nós vimos com a areia da praia. Vão responder por isso. Fugiram da responsabilidade, se omitiram do dever de proteger aqueles que fariam uso daquela obra. As máquinas agrícolas, elas abrem sulcos profundos na terra, preparando para o plantio. O homem também o fazia manualmente, mas hoje nós temos as máquinas. A máquina já capina, já cava, já planta. Depois essa mesma máquina vem e colhe. Então, isso é a favor do homem. Mas quem construiu essa máquina? Foi o homem também. O engenheiro mecânico, o engenheiro hidráulico, enfim. Vemos que cada profissão ela vai ser inserida no contexto onde há a necessidade da sua atuação. Por isso a responsabilidade no conjunto. Mas que obra linda essa aqui, esse edifício. Quem foi o engenheiro? Ah, foi doutor fulano de tal. Mas e o pedreiro? O mestre de obras? O arquiteto? Todos participaram. Então, todos têm a mesma responsabilidade. Portanto, não há para Deus nenhuma profissão que fuja aos seus olhos no amparo, no amor. Todas são nobres. O agricultor, na questão 92 do livro Consolador, o agricultor aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que ele se encontra, cumpre também uma missão espiritual? O homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra, sob a sua ordenação transitória, porquanto, na oficina do orbe que ele se prepara, de um modo geral, e para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definidas no plano eterno. Ou seja, a função do homem do campo é
é grande, porque sem ele nós não comemos. Se não houvesse o homem que plantasse, como iríamos ter a mesa feijão? O engenheiro iria plantar? O médico? Então muita gente às vezes, eu sou um pobre agricultor. Não, você é um grande agricultor. Você é um co-artífice das obras divinas. Porque lá na Gênesis, quando Deus repreende a Adão, ele diz: enquanto estiveres na terra, comerás o pão com o teu suor, porque tu és pó e ao pó retornarás. Então, não há como fugir da responsabilidade. Eu posso me omitir, mas vou responder. Posso fazer errado, mas vou responder. Então, quando eu procuro me profissionalizar, me aperfeiçoar, isso está em mim para que eu exerça com amor, com dedicação. Muito embora sabemos que hoje em dia, né, se pensa no que vai ganhar com aquela formatura, não no que vai fazer propriamente para a humanidade. Infelizmente. Eu acho que eu já contei isso aqui. Nós temos um amigo que, algumas décadas atrás, os pais, por exemplo, era formado em Direito, o filho tinha que ser formado em Direito. O pai era formado em Medicina, o filho tinha que ser médico, né? Era mais ou menos assim. O pai era engenheiro, o filho tinha que ser engenheiro, para honrar o nome da família, dar continuidade. Esse amigo nosso, o pai era engenheiro, e ele detestava cálculo. O sonho dele era ser médico, mas o pai o obrigou a fazer vestibular para engenharia. Ele fez e passou. Mas cursando, só Deus sabe como, na marra, né? Porque não era a praia dele. Depois de 2 anos, ele não aguentou. Escondido, fez vestibular para medicina, passou e continuou cursando medicina. O pai achava que ele estava fazendo engenharia. Formou-se no dia da colação de grau, né? A família vai. Então, o pai dá contente com o filho, né? Aí fica na expectativa. Quando chama a turma de medicina, o pai vê o filho lá na turma de medicina. Aí teve um princípio de infarto. Na ambulância, a caminho para o hospital, ele bateu no ombro do pai e disse: está vendo, papai, se eu fosse engenheiro agora? O marceneiro, ele trabalha com habilidade a madeira bruta e lhe confere formas que cooperam na construção do lar, de lares, nos edifícios. O engenheiro faz? Não, quem faz é o marceneiro. Vidas prosseguirão a ter alegrias e se encherão de tristeza também, por conta de quê? O magistrado usa a pena e da justiça e sentencia, e das suas sentenças dependem essas vidas. A função de um magistrado é fundamental. Ele determina a partir de então o que vai ser daquela vida, condenando ou absolvendo. Vejam o cuidado que deve ter. O médico, numa cirurgia muito cuidadosa, se ele errar um pouco com o bisturi, ele pode causar a morte do paciente. O engenheiro, se errar o cálculo na ferragem do edifício, ele pode vir a ruir depois. Então, tudo isso requer essa dedicação, esse amor naquilo que você faz, não importa. Desde aquele que faz o pote de barro ao que constrói um arranha-céu. Se fizer com amor, sai perfeito, maravilhoso, e todos verão com esses olhos. Quem não admira um edifício bem construído e bem feito? Quem não admira uma panela de barro bonita, bem trabalhada? Quem não admira um móvel perfeito, uma parede bem pintada? Então, isso é feito com amor. Até o pincel que corre nessa parede, se ele usar com amor, vai sair bonito. Porque não importa a minha escolaridade e nem minha profissão, importa como eu estou exercendo. A cozinheira, por exemplo, se ela fizer a comida com má vontade, pode até dar uma dor de barriga depois no povo, né? Imagina os fluidos que ela jogou ali, né? Fazendo aquilo com má vontade. Mas se ela fizer com amor, ela pode nem botar tempero que fica gostoso. Porque quem comer, vai comer com aquele fluido que ela ali jogou. Então, nós vivemos nesse emaranhado de fluidos que circulam, o fluido cósmico universal que dá origem a tudo, e nós somos co-artífices por isso, porque trabalhamos com ele, nós mentalmente manipulamos esses fluidos. Quando nós pensamos, nós mandamos.
E aí nós podemos ver também, por outro lado, bom, vou ter que falar, os políticos orientam e governam, elaboram leis e as votam, decidindo o que é melhor para o povo. Né? Deve ser, ou deveria ser assim. Entretanto, todos eles necessitam de mãos hábeis que conduzam as máquinas que lhes tecem as roupas que os defendem do frio. Ou seja, se o juiz se reúne na mesa de paz, de justiça, os lavradores, os agricultores são quem lhe ofertam o que ele vai comer naquele momento. Porque outro juiz não vai lá plantar. O político, como nós vimos, ele é quem? Ele é quem lida com a administração dos bens de uma nação. Se ele não fizer com amor, vai faltar em algum lugar. E isso ele vai responder. Porque ele tem em mãos tudo o que ele precisa para que dê certo, planejamentos, tudo. Não há desculpa. Uma dona de casa, amanhece o dia, ela já sabe o que vai fazer. Ela já tem tudo planejado. Vou varrer o terraço, vou fazer isso, vou botar água ali, vou dobrar aquilo ali. Vou engomar, ela já tem todo um projeto para aquele dia. Pode não fazer tudo, mas ela já tem um direcionamento. O engenheiro, quando pega a planta, ele já sabe onde ele vai calcular, o que ele vai calcular. O médico, quando pega um exame, um laudo, uma coisa, ele já olha com outros olhos. Eu, se me der uma planta para olhar, eu não sei se estou olhando de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, não é minha profissão, não conheço, sou um leigo. Então, cada um se especializa naquilo que você se propôs. Eu não viro engenheiro, eu não viro um médico. Jesus, quando esteve conosco, veio no meio de uma família pobre. Seu pai era um carpinteiro. Mas, segundo alguns autores, José só fazia trabalhos para os ricos, móveis finos. Era a especialidade dele. Aquela época não se fala muito, mas já havia sapateiros que confeccionavam as sandálias que os romanos usavam. Agora, manda ele fazer mal feita para ver o que era que acontecia. Então, não é de hoje que certas profissões, que certas habilidades existem. Desde o início da humanidade. A partir do momento que o homem descobriu que podia malear o ferro, ele já deixou de usar a pedra e a madeira. As ferramentas mudaram, né? Antes a faca era uma lasca de pedra. Então, é isso que nós somos dotados, de inteligência, para esse fim. E aí, Deus nos dá as opções, um leque de opções enorme para você se direcionar para você. Eu posso ter várias profissões, tantas eu queira ter, e tantas eu posso exercer com amor. Num país como a Dinamarca, por exemplo, eu posso ser médico, posso ser engenheiro e posso atuar nas duas áreas. De manhã dou expediente no hospital, à tarde trabalho numa prefeitura ou numa grande construtora. E ainda tem uma terceira opção, eu posso também ser gari, porque lá não existe essa classe. Então eu, como engenheiro, tenho que me descrever também como gari ou como bombeiro. Não denigre a minha imagem. Em outros países, né? Também médico está varrendo a rua, como se não fosse importante. Porque se não tiver o gari, quem vai varrer nossas ruas? O prefeito? O vereador? Então vejam a importância que não se dá a quem é importante verdadeiramente. Recolhe o nosso lixo, nossos detritos o dia inteiro, na chuva, no sol. Mas ninguém olha. É uma figura invisível no meio da rua. Não se dá um bom dia. Foi castigo de Deus? Ele nasceu gari? Não, ele não teve escolha, ele teve que ser gari. Ele teve escolha sim. Foi ser gari. Ele veio predestinado para isso. Agora, ele pode sair, pode se tornar um engenheiro. Quantos casos nós conhecemos de pessoas que eram de certa categoria e hoje são de outra? Esforço,
Recentemente, uma senhora de 87 anos terminou o curso de medicina. Aí eu poderia me perguntar, mas aquela com 87 anos vai ser médica geriatra dela mesmo, né? Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos eu sei o que eu tenho. Mas é importante. Ninguém está privado do conhecimento. Ninguém. É a lei de progresso. Mas aí eu sou preguiçoso, relapso. Aqui tá bom, eu paro por aqui. Outro só falta comer papel para virar doutor, né? Faz um esforço hercúleo, viaja até para o exterior, passa 2, 3 anos longe da família fazendo um curso. Mas ele tem essa força nele. E qualquer um pode fazer. O fato dele ser doutor, o cérebro dele é igual ao meu, ele apenas usou melhor o dele do que eu uso o meu. Mas todos nós pensamos, todos nós raciocinamos. É só querer se esforçar. Seguir em frente. Ninguém suponha que perante Deus os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual. Não. No caso do chefe, por exemplo, né? Você não é chefe, você está chefe. Na questão 684 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Resposta dos Espíritos: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Então eu estou chefe de um departamento aí qualquer, de uma empresa grande, aí eu humilho aqueles que estão subordinados a mim. Vai que acontece alguma coisa, eu perco o cargo. E aí? Existe a possibilidade, né? E é o que mais acontece, as pessoas usam o seu status social para humilhar o inferior, pisar no que está subalterno a ele. Deve existir um tratamento de igualdade, mas com superioridade sem impor, porque isso não se impõe, se conquista. Você, quando é chefe de um grupo, aquele grupo às vezes lhe atende e lhe tem atenção por respeito e porque você conquistou aquele lugar. Não é porque alguém te deu o título e você vai com um chicote na mão impor suas vontades. Isso foi na época dos faraós, né? Não existe mais isso. Nós não somos obrigados a fazer nada que não queiramos. Nada. Então, as escolhas estão aí. Nós temos que saber fazer as escolhas. E minha inteligência, minha sabedoria, minhas formaturas, eu vou usá-las não para mim, mas para aqueles que delas necessitam, desse conhecimento que eu detenho e que não é só meu. Se eu guardar, não vai servir. Eu me formar em medicina e não exercer, serviu para quê? Não faz sentido. Eu me formar em engenharia e ficar em casa lendo gibi. Para que serviu? Nós temos que exercer, nós temos que praticar. É como o bem. Ah, mas eu não consigo fazer o bem. Se você exercitar, você consegue. Se bem que hoje em dia fazer o mal está bem mais fácil, né? Mais tentador. Mas nós sabemos que não é bem por aí. Fazer o bem é fundamental, porque não é a eles que eu estou fazendo, é a mim. Quando fizeres pelos pequeninos, é a mim que estás fazendo, já dizia Jesus, para que respeitássemos qualquer que fosse a criatura, porque Deus nos vê por igual. Tem uma história que conta, um cidadão chega, trabalha numa grande empresa e vai diretamente na sala do chefe. Entra, pede licença, bom dia. Bom dia, João. O que o traz aqui? Eu até que queria falar contigo mesmo. Doutor, eu vim aqui porque eu já trabalho aqui há quase 20 anos. E Jacó, esse rapaz que chegou aí há menos de 3 anos, já ganha mais do que eu, e eu quero um aumento. Eu acho que eu tenho direito, né? Aí ele disse, João, mas foi até bom mesmo você ter vindo, porque eu estou pretendendo dar uma
uma alimentação mais substancial, ou seja, após o almoço, oferecer uma sobremesa mais adequada para os trabalhadores. Eu queria que você fosse aqui na quitanda que tem aqui ao lado, saber se ele tem abacaxi. Faça isso para mim. João foi, com 5 minutos ele voltou. E aí, João? Tem abacaxi, esse senhor lá. Ah, é? E qual é o preço? Não perguntei, não. Mas ele tem quantidades para oferecer aqui para todos da empresa? Também não perguntei, não. E ele teria outras frutas lá que pudesse oferecer? Eu não vi, não. Dá licença. Aí ele pega o telefone e pede para alguém chamar Jacó. Jacó vem, pois não. E ele passa a mesma tarefa que passou para João, passa para Jacó. Olha, Jacó, eu quero que você vá aqui ao lado, né, quitanda, que eu estou pretendendo dar uma sobremesa mais legal para vocês, e eu quero que você veja se lá tem abacaxi. Jacó foi. Uns 15 minutos ele volta. E aí, Jacó? Tem, sim, senhor, tem abacaxi. Custa R$1 a unidade. E eu já olhei também, tem outras opções também. Tem mamão, tem banana, tem melão e tem laranja. O melão custa R$1,20 a unidade, a banana e o mamão R$1,50 o quilo e a laranja R$20 o centro já de cascada. Como eu sei que aqui a quantidade é grande, eu já informei ao quitandeiro que seria uma grande quantidade e ele dá um desconto de 15% para a gente. Já deixei lá alinhavado, se o senhor quiser que eu confirme a compra, eu vou lá e confirmo para o senhor. Ah, ótimo, Jacó, muito obrigado, depois eu lhe chamo. Sim, João, você está pedindo o que a mim? Então nós percebemos que existem pessoas que fazem as coisas bem melhor do que nós, mesmo estando no mesmo nível, porque elas fazem com mais amor e dedicação. Como é que João queria aumento, trazendo as informações que ele trouxe? A diferença é enorme, e isso ocorre na nossa vida, no dia a dia. Nossos filhos, por exemplo, são todos iguais, todos fazem as mesmas coisas. Não tem como. Um vai ser mais atrasado do que outro nos estudos, mais relapso, outro vai ser mais esforçado, porque é da natureza de cada um. E nós não determinamos isso, porque eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. Como nós estamos pais deles. No processo reencarnatório nós nos vimos e vimos, em outro momento ele pode ter sido meu pai ou minha mãe. Por que não? Então, essa ideia de posse, essa possessividade, é bom ir trabalhando isto, porque não nos concebe. Eu não tenho esse direito sobre meu filho. Eu tenho obrigações para com ele. É uma missão que nós assumimos, nossos filhos. O emprego que você tem hoje, isso foi planejado lá quando você encarnou. Antes de você vir, já estava tudo planejado. Sua formatura, seu casamento, tudo foi você quem determinou. Pode dar errado? Claro, como dá muitas vezes, mas porque você saiu da rota, saiu do planejado. Nada impede que você retorne, prossiga na sua vida. Nada. Porque é isso que Deus nos oferece, oportunidades. Está sempre nos dando uma nova oportunidade. O processo reencarnatório é um deles, né? Não é só o progresso espiritual, mas a nova oportunidade de refazermos algo mal feito, de reconstruirmos e ressarcirmos, obviamente, as pendências com a justiça divina. A gente usa o termo pagar, mas não é pagar, mas sim refazer, consertar somente. Na questão do livro Sinal Verde, onde trata justamente do item chefia, o André Luiz nos diz assim: não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige sempre será a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança.
Um chefe não tem a obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que, porventura, carrega no coração. O que seria da humanidade se de repente não tivesse mais cozinheiro, recepcionista, lavadeiras, arrumadeiras, babás, mecânicos, faxineiros, jardineiros e até garis? Dá para a gente pensar como seria? Fica difícil, né? Seria um caos. Faz tu, não, vai fazer tu, não, faz tu que tu. Cada um ficaria, né? Fazendo esse jogo de empurra. Quem iria se predispor a isso? Cada empregador ou empregado nos convençamos de que a maior homenagem que podemos prestar ao Criador é a correta execução do nosso dever onde estivermos. Então, é fazer a sua parte. Faça bem feito, com amor, e não se preocupe. Quem está te observando vai perceber. Vai haver críticas, vão existir aqueles que vai, com certeza. Mas é por inveja, despeito, por não saber fazer nem parecido com aquilo que você faz. Isso é natural, isso vai sempre existir. Mas que não valorizemos, porque muitas coisas nos afetam, porque nós permitimos, nos deixamos afetar. Então, não importa a minha profissão, seja qual for, ela é importante para Deus. Porque eu vim com este propósito, com esta finalidade, e dela devo fazer bom uso. Posso enganar? Posso, mas vou responder por quê? Estou sendo observado. E não é aquele chefe com um chicote na mão, não. É um chefe amoroso. Porque o meu chefe aqui, esse vai puxar minhas orelhas. Vai exigir, vai me obrigar, vai impor. E eu tenho que fazer. Se eu não for trabalhar os 30 dias, no fim do mês, como é que vai vir meu contra-cheque? Cheio de zerinho, né? Aquela coisa mais linda. Posso reclamar? Não tenho direito. Porque eu não fiz como diz aqui. Não fiz jus. E meu chefe também não vai ser omisso em me pagar por algo que eu não fiz. Como é que ficam os outros que estão observando? Então não adianta estar pensando que é o maior do que os outros, fazer a coisa como você acha que deve ser, sem ter essas observações. Porque eu posso estar hoje lá em cima e de amanhã eu posso estar lá embaixo. Né? Eu posso ser dono de uma grande empresa hoje e amanhã falir. E um dos meus empregados ser meu chefe e assumir. Não pode? Isso acontece. É o que a gente chama a roda da vida, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora. Mas eu posso me planejar. Por exemplo, amanhã de manhã vou me acordar a tal hora, vou escovar os dentes, vou tomar um banho. Eu já tenho mais ou menos planejado. Não que eu vá cumprir aquilo à risca, pode acontecer algum desvio aí, né? Chegar uma pessoa inesperada lá em casa e me levar para outro canto. Fugir totalmente ao que eu já tinha planejado, né? Mas isso faz parte da vida. Nós temos que estar preparados para esses momentos, essas surpresas que nos reservam. Aí analisar, convém ou não convém? Faço ou não faço? Aceito ou não aceito? É assim que funciona. Porque sempre será a última a nossa palavra. Que seja teu falar sim, sim, não, não. Já dizia lá atrás. Porque nós temos esse poder de decisão. Somos nós quem decidimos. E aí, não é um jogo de sorte, não. É um jogo de observar, de prestar atenção aonde eu estou inserido e o que eu posso fazer de melhor. Porque, repito, não é para mim que eu estou fazendo. Diretamente, não. Estou fazendo para vocês que vai refletir para mim. Porque aquilo que a doutrina nos diz, o bem que eu faço ao outro, ele volta para mim. É como a bola de borracha que eu arremesso na parede. Com a força que eu arremessar, é a força que a parede vai me devolver. Então, quanto melhor eu fizer, melhor eu vou receber. Fácil de entender. Nós estamos, nesse momento, colhendo e plantando.
Estou colhendo o que eu plantei no passado e estou plantando o que eu vou colher no futuro próximo. Há quem diga, e a gente escuta sempre as pessoas, eu faço tanto bem, só recebo o mal. Ora, você está colhendo o mal que você plantou lá atrás, não é fruto desse bem que você está plantando agora. Esse você vai colher no momento certo. Não é? Não tem o que fazer sobre isso. Cada um já trouxe a sua carga, a sua cruz, do peso exato, do tamanho, não mexa não que é pior. Nem troca uma do outro. Cada um está com sua cruz aí do tamanhozinho exato que você mesmo calculou. Então, à medida que nós vamos progredindo, essa cruz vai perdendo peso. Porque eu vou me desvencilhando de certas coisas que nela estão atreladas. O que nós chamamos de depurar o espírito. Nós estamos aqui em processo de depuração. Porque o maior inimigo está dentro de nós. O egoísmo, a inveja, o orgulho, a cupidez. Não é ninguém que coloca em mim, não. Está comigo. Agora, se eu der vazão a isso, aí eu vou ser uma criatura orgulhosa, egoísta. Mas se eu trabalhar isso em mim, eu estou lixando a peça, expurgando do meu espírito essa mazela. E aí, passo para o outro lado com a alma bem polidinha, bem bacaninha, brilhando, que é uma beleza. E é isso que Deus quer. Então, cada um exerça aquilo que você gosta de fazer, faça com prazer, com amor, com dedicação. Porque nenhum trabalho diminui homem algum, todo trabalho dignifica o homem. Seja da costureira ao engenheiro nuclear, aquela que pinta unhas, aquele que pinta uma parede, aquele que cava um buraco. Não importa. Cada um tem sua habilidade e é própria. Digamos que eu trabalho como pintor, eu e um colega, vamos pintar uma parede. Talvez a parede que ele pintar fique melhor do que a minha. Não que eu não saiba pintar como ele, mas talvez naquele momento eu não esteja fazendo com o amor e a dedicação que ele está fazendo. Somente. E é isso que diferencia a todo mundo nos ambientes onde nós estamos. Mas cada um fazendo sua parte, sem a crítica ao outro, sem a observação negativa, a coisa funciona, porque nós somos um conjunto. Então todas essas profissões vão convergir para um bem maior, que é o nosso. Não posso me omitir disso. Fui eu que pedi. Fui eu que me programei dessa maneira para vir. E Deus aceitou e permitiu. Então, a gente precisa ter essa consciência e seguir em frente. Se eu vejo que aquilo não está muito legal, muda, tenta outra coisa. É melhor do que fazer e se arrepender e ficar forçado a algo que você não quer. Você ficar preso àquilo. Mas você tem outras opções. É só saber fazer a escolha. Tudo isso questão de observação. Não precisa pressa. Nós sabemos que nós perdemos essa vida, mas a existência não. Ou seja, essa existência e a vida não. Porque a vida continua, não é? Essa existência é só essa. Vou perder apenas o corpo físico. Vou voltar com tudo aquilo que eu consegui ajuntar aqui, como dizia Jesus. Ajuntai tesouros que a traça não roa, que a ferrugem não coma, que o ladrão não roube. E é exatamente o que o ladrão não faz, é roubar nossa consciência, nosso conhecimento. Ninguém rouba. Então, seria basicamente isso, para que tenhamos uma ideia daquilo que estamos exercendo agora. É importante, é fundamental. Qualquer que seja, não importa. Agora, se você acha que pode fazer algo diferente, faça, siga. Porque não vai faltar oportunidades e o mundo está aí carente de tudo isso. Porque ainda é um mundo de provas e expiações. A tecnologia está vindo, as máquinas já operam, mas tem que ter um método para conduzir. Caixas eletrônicos já estão eliminando aquele caixa físico, ou seja, eu lhe atender. Você vai na máquina e resolve com ela. Então, é para isso que serve a inteligência. O homem
ele precisa estar sempre se atualizando, como nas nossas profissões. Se você parar naquilo, outro vai na tua frente, porque você não se atualiza. E a vida é cíclica, você tem que acompanhar. E nós acompanhamos dessa forma, seguindo o rumo, vamos em frente. Não existe aquela desculpa que não teve tempo, que não pôde. Todo mundo pode. Agora, você é quem vai dar o seu jeito, da sua forma. Isso aí é contigo. Cada um responde por cada um. Não adianta culpar ninguém, porque somos nós a causa de tudo. Tudo que nos acontece, somos nós a causa. Ou agora, ou ainda lá atrás. Principalmente do lado de trás, né? Porque nós não somos mais os mesmos, graças a Deus, né? Ninguém aqui é o mesmo de 10 anos atrás. Já houve uma melhora, né? Isso a gente já reconhece em si. Muitas vezes a gente se depara com a situação e diz, se isso fosse há uns 15 anos atrás, porque você pensava e agia diferente. Hoje não mais. Então veja que estamos progredindo. Dá trabalho, claro. A inteligência suprema sabe disso. Os espíritos que nos acompanham sabem disso, porque já passaram como nós por aqui. Daí porque nos ajudam e sabem que a barra aqui é pesada, aqui a prova é difícil. Não é fácil para ninguém. E nem existe prova maior do que a do outro, não. Toda ela é digna de cada um. Cada um tem a resposta, cada um tem a saída, cada um tem a solução. Agora, tem que buscar. Tem que dar uma forçada na barra, ou seja, se esforçar, se dedicar mais, prestar mais atenção, né? E a vida continua. Então, nós temos que somente agradecer, dizendo, eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis, dai-me forças para que eu possa fugir delas e muita coragem também para enfrentá-las. Eu peço ajuda para transformar os problemas meus, simples ou graves, em exercício positivo, para que eu possa indicar o meu caminho da verdade até a infinita felicidade. Dai-me, Senhor, agora e sempre a vossa paz, e eu peço para que tudo dê certo. E rogo também que tu nos concedas a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Então, agradecer ao nosso irmão Agemiro pelas reflexões da noite de hoje. Vamos dar sequência no trabalho com a terapia do passe. Mas antes, gostaria de dar uns recados dos trabalhos da casa. Nas terças-feiras, nós temos o estudo das obras básicas da codificação, onde atualmente estamos estudando o Livro dos Espíritos e o livro A Gênese. Nas quintas-feiras, tudo às 7 horas da noite, tá, gente? Nas quintas-feiras, o ERD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, também às 7 horas da noite, porém é necessário fazer a matrícula para o estudo. Aos sábados, evangelização infantil, 9 horas da manhã, com as nossas irmãs Jandira e Natália, certo? Aproveitando, gostaria de reforçar o convite aos irmãos a participarem dos estudos da casa. É uma ferramenta essencial, né? A gente estudar a doutrina espírita. Então, eu diria até mais importante que assistir às palestras, né? É estudar para a gente buscar esse autoconhecimento com a doutrina espírita. Então, Lúcia, atendimento fraterno na sexta-feira. Certo. Atendimento fraterno, graças a Deus. O atendimento fraterno na sexta-feira, a partir das 19 horas também, que está sendo quinzenal, não é isso? Não. Vai ser semanal agora? Pronto, semanal. Tá joia? Então, Terezinha. Não pode chegar às 7 horas, quando tem que chegar, às 7 horas,
Certo. Então, gente, chegar um pouquinho antes, 15 minutos antes, tá ok? E sempre lembrando de não confundir esse atendimento com atendimento mediúnico, não é isso não. Nem esperar que os irmãos que vão estar aqui fazendo esse atendimento fraterno vão estar fazendo previsão ou alguma comunicação de alguma entidade, não é isso, é um atendimento fraterno, é um diálogo, tá ok? Então, dados esses recados, eu vou... Laura, tem um recadinho também? Você quer dar o recado já? Pode dar, Laura, à vontade, que eu não decorei bem ainda não. Esse é o que nós vamos realizar novamente um chá beneficente. Isso. No dia 22 de maio, agora próximo, que é para nos prepararmos para o evento de Fred. Isso. Frederico Menezes, em junho, né? E a gente marcou o chá para o dia 22, não foi, de maio? O chá dia Pronto. 22 de maio, Isso. 19h30. Ok. Então, é porque eu cheguei meio desorientado. Natália está lembrando. E o ingresso continua o mesmo valor do chá anterior, né? R$10. Custo R$10. Ok. Então, dados os recados, eu vou convidar o nosso irmão Oriosvaldo para fazer a prece de encerramento, para a gente dar sequência com a terapia do passe. Boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos e busquemos continuar com a energia que foi recebida nesta noite, através das bênçãos derramadas pelos nossos bons amigos espirituais aqui presentes, por todos os que vieram para receber a dádiva da palavra, do esclarecimento, que com certeza fará mudar a todos aqueles que a ouviram e entenderam. Que Jesus, o nosso mestre maior, o nosso amigo de todas as horas, aquele que está ao nosso redor em todos os momentos, possa nos inspirar a todos, aqui presentes, encarnados e desencarnados, a buscarem na sua modificação moral, na sua busca pelo melhor na vida, seguir o seu Evangelho da melhor maneira possível. Assim, peço a todos os bons amigos espirituais aqui presentes, os mentores da casa, os mentores de cada um em particular, que façam derramar a bênção de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio sobre todos nós. E que assim seja.